Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é sério, mas muito importante. Nós falaremos hoje sobre o processo de luto em nossas vidas. E quando a gente fala em luto, nós não estamos falando necessariamente sobre a perda de uma pessoa querida, mas luto pode ser sobre a perda de um serviço, o término de um relacionamento amoroso, realmente o fato da gente perder alguém que a gente realmente ama. O luto é uma palavra que vem do latim e significa sentimento profundo de tristeza, ou então o sentimento de perda de algo significativo e muito significativo. E o luto, ele é algo singular. Cada pessoa vai sentir de uma maneira, exatamente porque nós somos pessoas diferentes com personalidades diferentes e lidamos com o luto de uma maneira singular. E a gente possui 5 fases desse luto, tá? E quais seriam essas fases? E isso, gente, é relacionado a estudos científicos, tá bom? E tem um voltado que é do pesquisador John Bowlby. Ele fala que o primeiro item está relacionado à negação ou então à aceitação desse luto. Vamos pensar quando a gente perde alguém que a gente ama. Então a gente começa a fazer um processo do pensamento de negação. Eu não perdi, ele não morreu, não aconteceu, eu não quero, eu não aceito. Ou aquele relacionamento que a gente ama e não foi a gente que terminou, né? Então a gente fica ali negando e tentando arrumar alternativas e situações para caber dentro do nosso peito, né? Do nosso coração, do nosso sentimento. E aí a gente tenta fazer o processo de negação ou de uma rápida aceitação, tá? Depois vem o segundo do processo, que é vivenciar realmente o luto. E aí a gente vai ter lampejos de depressão, de saudade, de alegria, de tristeza. E tudo isso é saudável. Tudo isso, essa mistura de sentimentos e sensações é extremamente saudável e faz parte do processo. O luto ele dura de 9 meses a 1 ano, o luto saudável e dependendo de pessoa para pessoa. Quando isso aumenta e se estende, aí é um sinal de alerta para a gente procurar uma ajuda de um profissional. Exatamente porque não foi acomodado aquele sentimento, não houve lugar para ele, não houve significado, então aí é hora de procurar ajuda. Então, quando a gente tem o enfrentamento, aí entra a raiva, aí entra a barganha, né? A raiva é quando a gente não aceita a perda, ou a gente sente raiva da gente por a gente ter se envolvido naquele relacionamento que não deu certo. A culpa, né? Por que eu perdi, o que aconteceu, aonde eu errei, como que foi, por que eu perdi aquele emprego, de que forma eu poderia ter agido. E aí a gente vai acomodando, e esse é um processo, até o momento que a gente então deixa fluir. E aí entra aquela mistura de saudade, aquela mistura de valeu o que eu vivi, aquela abertura para uma nova oportunidade de emprego, uma nova oportunidade de relacionamento e também uma nova oportunidade da gente colocar, né, aquela pessoa num lugar especial no nosso coração ou no nosso pensamento. Então esse é um luto saudável. Todos nós passamos, cada um à sua maneira, mas é importante que a gente enfrente o luto, que a gente chore quando tiver que chorar, que a gente tenha alegria quando tiver que sentir alegria, porque mal sentido, o que vai acontecer? Ele vai canalizar no nosso corpo de uma maneira que pode ser doentia e a gente ficar doente. É importante então a gente ficar atento a tudo isso. Sentimentos, a gente precisa identificá-los, a gente precisa nomeá-los e aceitá-los. Eles sendo bons ou não, a gente precisa sentir, ressignificar e viver isso de uma maneira diferente. Eu espero que vocês tenham gostado e curtido o conteúdo, tá? Até a próxima!